Olá, meu amigo, minha amiga que nos assiste aqui na internet. Você já me conhece, sou o Gui Dias e sim, tá começando mais um Thanoscast. Olha só, hoje eu tô com um cara aqui, empresário. Não, ele é muito bom. Eu não vou apresentar ele, ele vai se auto-apresentar porque ele trabalha em várias frentes e ele já colocou dinheiro no bolso, dinheiro alto no bolso de muita gente. Mas ele vai explicar isso melhor. Senhoras e senhores, recebo aqui com muito carinho, muito respeito o meu amigo Warley Miranda. E aí, tudo bem? E aí, Gui? Cara, prazer e mais uma vez grato pelo convite. Chamo Arley Miranda, sou pai, empreendedor, pai de menina, inclusive, casado, tenho 24 anos e eu ajudo prestadores de serviço na digital, empreendedores do digital, a prospectar cliente na gringa, seja nos Estados Unidos e na Europa, e dolarizar a operação deles. Então a gente faz essa conversão do real para o dólar, euro, até libra do serviço deles. Eu também sou head de marketing, uma multinacional gringa que fatura mais de 300 milhões de dólares por mês e também sou empreendedor. Já tive estúdio de tatuagem, agora estou iniciando um ramo de relógio, enfim. E também o que é o meu alicerce é a minha agência de publicidade, que eu já tenho já há mais de 7 anos. Olha aí, meus amigos, multi-empresário. Esse papo vai ser bom. Já pode comentar aqui, ó. O melhor Channelscast de todos. Hoje promete, então, lápis e papel na mão ou gravador. Vamos começar aqui o nosso papo. Eu tô muito animado e curioso também, né? Cara, multi-empresário, multi-empreendedor. Você acabou de falar como já teve estúdio de tatuagem. Essa eu não sabia, confesso, não estava no meu radar das pesquisas. Mas, meu amigo, onde começa a sua história, então, no empreendedorismo? Quem era o Warley lá atrás, os sonhos dele? Você já pensava em ser empresário quando era criança? Como é que tudo começa na sua vida? Cara, não, é uma história meio engraçada. Eu venho de uma família um tanto quanto empreendedora, sabe? Empreendedora, perdão. O meu pai estudou até a quarta série, eu venho de um lugar que é considerado interior, de Minas Gerais, e desde então, eu posso me dizer sim que eu fui privilegiado. Graças a Deus tive uma infância considerada boa em relação à financeira, em relação a tudo que os meus pais pôde me proporcionar. No entanto, eu não tive uma infância relativamente fácil, eu nunca recebi nada na mão. Então, meu pai sempre me ensinou a correr atrás do que eu de fato gostaria de ter. E eu cresci dentro de casa com um exemplo, né, de ver o meu pai empreendendo. Graças a Deus ele se tornou referência no que ele faz, mexe com esquadrilha de vidro e tal, lá na nossa região. E ao longo do tempo, chegou um momento que eu tinha que fazer faculdade. Antes disso, até acho que você também não sabia disso. Eu fui atleta de vôlei, saí de casa aos 14 anos. É mesmo? Hoje eu tenho Olha. 24. Saí de casa aos 14, aí eu fui morar em Belo Horizonte para poder jogar vôlei. Aí eu joguei no Sada Cruzeiro, depois eu fui para Balneário Camboriú, joguei num time de lá, fui campeão regional, brasileiro, enfim. Aí chegou uma fase da minha vida que ou eu ia embora para os Estados Unidos para poder jogar vôlei, enfim, ter a faculdade paga e tal, ou então eu simplesmente pensaria no que eu ia fazer. Eu pensei, tá, agora é uma decisão um tanto quanto importante para mim. Eu já tinha uns 17 anos. Aí, cara, eu decidi meio que, pelo menos, né, o exemplo que eu sempre tive em casa do meu pai, que era empreender. Só que para a gente poder empreender, o que a gente precisa? De dinheiro. E, Sim. cara, com 17, 18 anos é difícil, né? A gente, apesar de eu ter vindo, enfim, né, apesar do meu pai ter dado uma condição boa pra gente, igual eu falei, ele nunca deu nada fácil. Então, pra mim também não era tão simples empreender. E, cara, eu sei que escutar histórias pode soar um pouco chato pra muita gente que ouve, mas a minha história em peculiar, eu sempre gosto de contar ela dando alguns insights, porque eu já cometi muito erro no passado que, com certeza, cara, pode parecer ser coisa muito simples, mas pode ajudar pessoas a não cometer o mesmo, principalmente se essa pessoa estiver passando por uma situação semelhante à que eu já passei no meu passado. E como que começa a minha história de fato? É igual eu falei, né? Eu precisava de dinheiro e tal para poder empreender e eu não fazia nada no digital. Aí eu comecei trabalhando com meu pai, como peão em obra, trabalhando em obra e tal. Depois eu fui trabalhar na contabilidade, como CLT, como motoboy, o dia todo na rua. Durante esse tempo até eu virei um napolitano. De tanto ficar andando de moto, fiquei um napolitano assim, só o sol rachando, aí ficou Aham. duas cores. Aí depois eu fui trabalhar numa distribuidora de cerveja e de carne, entregando cerveja e carne, também como motoboy. Aí, cara, você já imagina, carregando engradado de cerveja, 600 ml assim, com 24 unidades assim, era uma época sofrida, trabalhava de terça a domingo. Só que nessa época eu fui juntando dinheiro e tal, eu sempre tive muita cabeça. Apesar, de novo, eu sempre fui muito focado no que eu gostaria de ter, que era um dia poder empreender. Porém,
eu também tinha a cabeça de que eu precisava fazer uma faculdade. Foi quando eu comecei a fazer economia. Eu sempre fui apaixonado por economia, macropolítica e etc e tal. Aí eu comecei a fazer faculdade e comecei a juntar dinheiro pensando em empreender. Só que eu nunca soube no que empreender. Aí que entra o X da questão, que vai vir a parte interessante, acredito eu, para muitos que vai estar assistindo aqui. Cara, eu juntei uma grana, se não me engano, eu tinha juntado uns 40, 50 mil reais. Eu não lembro o valor exato, uns 40, 50 mil nessa época. E, cara, pesquisando na internet, pensando o que eu poderia fazer para poder empreender, porque eu não queria mais aquela vida de trabalhar de terça a domingo, igual um condenado, carregando caixa, fazendo entrega até meia-noite, enquanto os meus amigos estavam tudo de boa. Pensei, velho, eu tenho que fazer alguma coisa. O que que eu posso fazer que literalmente eu consiga trabalhar de casa? Daí, eu pesquisando no YouTube, eu vi lá que dava para fazer design, dava para fazer gestão de tráfego, dava para fazer essas, como eu posso falar, coisas que são relativamente simples, né, para o mundo do empreendedorismo do digital. Aí, eu percebi que, cara, eu poderia fazer artes para empresa, atuar como designer. Aí, o que eu fiz? Tinha um primo meu, na época, que ele já fazia isso, manjava de Photoshop e tal. E ele me ajudou, me ensinou umas paradinhas lá, o simples, o básico do Photoshop. Durante aquela época, eu pedi conta no emprego que eu tava, saí, que nessa época já era a contabilidade, eu pedi o meu acerto, é o único carimbo que tem na minha carteira de trabalho. Pedi o acerto e decidi fazer isso. E comecei a aprender coisas sobre o Photoshop. Aí, cara, ao longo do tempo, né, que eu fui fazendo as coisas, se passou 2 meses, eu consegui um cliente. Eu lembro até hoje, foi um cliente que trabalhava com um hambúrguer. Era um trailer lá na minha cidade, um trailer relativamente pequeno, que mexia com hambúrguer. Eu fazia artes para eles, de hambúrguer e tal, valor, tabela, essas coisas, né? É o social media, o famoso social media. Só que, igual eu falei, eu sempre fui pra frente. Pensei, cara, eu quero ir além disso. Igual eu falei, eu juntei dinheiro para poder empreender. Eu não quero atuar necessariamente nisso. Talvez, né, se for o caso, eu vou abrir uma agência, etc e tal. Eu quero me arriscar em algo. Só que para a gente poder arriscar, mesmo que eu quisesse abrir uma agência, do que eu preciso? De cliente. Só que eu não tinha know-how para poder prospectar cliente. Eu não sabia como que eu iria fazer isso. Aí que vem o maior aprendizado, cara, da minha vida, e que eu espero que todo mundo pegue isso. Eu sei que para muitos eu posso ser um desconhecido, mas que pegue isso, coloque no fundo do coração, me ouça bem, porque provavelmente é um erro que todo mundo comete. Eu precisava prospectar cliente, tinha dinheiro para isso. Então, o que eu decidi fazer? Pesquisar também na internet. Na minha cabeça, era tão simples assim. Entrava no YouTube e colocava lá, como captar cliente. Aí eu via uma estratégia e tentava colocar em prática. E o que me sabotou nessa época foi isso. Eu perdi todo o valor que eu tinha, todo não, minto, eu perdi uns 80% do valor que eu tinha, tentando colocar em prática estratégias que eu via na internet. Só que qual que é o maior erro disso? Sabe quando a gente encontra alguém na internet tentando vender alguma coisa pra gente como um mecanismo único? E não tem problema nenhum nisso, tá? Só que o grande problema é que eu aplicava coisas de quem necessariamente não vivia daquilo. Então eu pesquisava lá, como prospectar cliente. Aí eu vi uma parada, velho, cara ensinando uma parada ali totalmente aleatória só para poder ganhar view. Só que para ele tava pensando em ganhar view. Só que para mim afetava diretamente, né, no meu bolso. Eu tentava colocar em prática. Fumo. Cara, eu tentei rodar campanha de tudo quanto é jeito que você pensa. WhatsApp, cara, eu usei até automação na época, isso nem era uma parada tão simples, mas um cara me vendeu como se fosse uma coisa complexa, isso aqui que vai dar certo. É sempre o que vai dar certo, né? Fiz tráfego para automação, fiz tráfego para WhatsApp, fiz tráfego para LP, Google Ads, Meta Ads, tudo quanto é coisa que você pensar. E não tive resultado. Perdi quase que o meu dinheiro todo. Aí foi quando eu decidi parar e pensar que eu estava arrumando a minha vida. Pensei, velho, não é porque eu moro com os meus pais que eu posso só simplesmente perder meu dinheiro todo. Isso aqui é o meu sonho. Eu quero que isso dê certo, porque eu preciso de cliente para poder aumentar, enfim, é o que eu almejo em relação à empresa. Eu não posso só simplesmente jogar fora tudo que eu juntei até hoje. Aí eu fui pedir conselhos às pessoas com quem eu confiaria ao meu redor. E aí que vem o maior aprendizado. Porque é muito fácil a gente acreditar em falsas promessas, né? Não tem problema algum a gente acreditar em coisas na internet. Inclusive, o que a gente está fazendo aqui agora é tentar ensinar coisas às pessoas, né? Exato. O grande porém é quem a gente vai ouvir. Aí naquela época eu fui pedir conselho, inclusive ao meu primo e tal, que trabalha comigo, inclusive nessa multinacional, o diretor dela, eu fui pedir um conselho para ele na época. Por quê? Porque para mim ele era uma pessoa que era referência em relação ao que eu via do digital, porque ele já trabalhava com a internet já tinha muito tempo. Ele não é da área de marketing, etc e tal. Ele só trabalha como que eu posso falar? Como diretor, né, de marketing da empresa. Ele já está acostumado a lidar com essas operações. E mesmo que ele não entendesse nada de marketing, eu compartilhei com ele, velho, eu estou fazendo essas campanhas, eu estou rodando esses vídeos, estou rodando essas imagens aqui para poder captar cliente. Aí ele começou a opinar. Cara, você está fazendo merda. O que você está fazendo aqui, pô, no final das contas, não é necessariamente o que o seu
seu cliente deveria ouvir. Só que para mim, né, eu tava noites e noites vendo vídeo no YouTube, na minha cabeça eu já era o bonzão. Pensava, não. E algo que eu esqueci de falar. Quando eu fui conversar com ele, eu já tinha um ego um pouco inflado, porque eu já tinha conseguido alguns clientes. Perdão, eu tinha conseguido minha primeira cliente na gringa, que veio através dele, inclusive. Ele viu, né, por algum motivo que eu tava trabalhando com a internet. Você tá mexendo com internet, anúncio, design, essas coisas? Foi lá e me indicou um cliente, uma cliente chinesa, que inclusive eu tenho até hoje, tem 7 anos. Aí essa cliente começou me pagando $300, eu fui e voltei na conversa, né? Essa cliente começou me pagando $300, e naquela época o dólar, se não me engano, tava 4. Aí juntando o que eu ganhava daquela cliente em dólar e dos outros que eu tinha, dava uns R$ 4.000 por mês. E R$ 4.000 por mês na minha cidade, eu sou grande, um interior, né? Por isso que eu tinha um ego inflado. Aham. Então, quando o Guilherme me trouxe todos aqueles feedbacks, machucou o meu ego. Pensei, velho, eu me considero bom, eu ganho relativamente bem. Só que como ele era um cara que já estava em outra prateleira em relação financeira, em relação a tudo, né, até a experiência, e pelo fato dele ser alguém da minha família, eu decidi levar em consideração o que ele falou. Pensei, cara, ele é da minha família, eu acredito que ele quer o melhor para mim, e ele é alguém que é referência para mim, né? Em relação ao que ele construiu na carreira dele. Então, eu vou levar em consideração. Os ajustes que ele me trouxe para poder captar os clientes, cara, foi a coisa mais besta do mundo. Nessa época, eu Como estava assim, tentando besta? captar. Simples? É, Tá. Aí nessa época eu já estava tentando prospectar cliente na gringa. Por quê? Porque eu tentei no Brasil, deu errado. Aí eu pensei, eu vou pegar um pouco do dinheiro que eu ainda tenho, vou tentar captar cliente na gringa também, só que tava dando errado. Daí, né, porque na minha cabeça eu já fui picado pelo dólar. Pensei, já tô recebendo $300, tô recebendo mais de R$ 1.000 para poder trabalhar 1 hora por dia para uma cliente que não me enche o saco, não é inadimplente, paga direitinho. Enquanto isso eu tenho que ter contrato com um cliente aqui que tá me pagando R$ 350 por mês. Essa aqui me paga 6 vezes mais para poder trabalhar menos e nem tem contrato, não tem nada e nunca foi inadimplente. Pensei, o segredo é ter cliente fora do país, né? E voltando a falar, eu tinha essa referência que ele já trabalhava com cliente de fora já tinha muito tempo. Os ajustes que ele trouxe para mim de tudo que eu estava fazendo de errado eram coisas absolutamente simples. Porque dentro do marketing, quando a gente quer fazer qualquer tipo de ação, promoção ou captação de cliente, a gente sempre quer enfeitar muito. Então a gente fala do hook rate, né? Que o hook rate tem que ser assim assado, que a oferta tem que ser isso, que a chama tem que ser aquilo. É sempre o si. Só que o grande problema é que o método ele muda de pessoa para pessoa. A gente ouve uma pessoa, aí o expert, o fulano fala, o hook rate tem que ser assim. O Guilherme, que não entende nada de anúncio, ele me trouxe feedback. Ele falou, cara, como que as grandes empresas que querem prospectar os próprios clientes, o que eles fazem quando a gente vai, por exemplo, ver uma propaganda, seja aqui no YouTube, seja na nossa TV. É tudo muito direto ao ponto, não é? TV, por exemplo, eu quero vender uma TV. TV 55 polegadas, aí eles falam o diferencial dela, é LCD, não é OLED, e no final fala o preço, por quanto parcela e pronto, acabou. Se vai pegar, se vai enviar, pronto. É tudo direto e reto. No meu caso, ele trouxe esse mesmo feedback. Falou, cara, quando você vai prospectar alguém, você não tem que inventar moda alguma, cara. Só faz o simples bem feito. Vai ser muito mais prático para você se você já deixar direto de uma forma clara, né, vamos dizer assim, o que você faz, qual que é o seu diferencial e quanto que você vai cobrar por isso. E pode parecer ser algo muito simples, mas lá na gringa, isso é o que vai colocar dinheiro no bolso das pessoas. Por quê? A cultura do americano e a cultura do europeu, vamos dizer assim. Eu não sei o que você pensa disso, mas eu pelo menos acredito que eles são muito direto ao ponto. Mal Muito dá um bom direto, dia. cara. São frio, direta e vapo. Exato. E quando eu recebi aquele feedback, eu parei para pensar nisso. Realmente, se o americano ele é direto e reto, eu não posso ficar dando volta na conversa, seja no meu anúncio, seja na minha página de captação, seja no funil que eu vou enviar ele. Afinal de contas, o que eu estou vendendo? Eu estou vendendo o meu trabalho, a minha hora. Prestação de serviço é diferente de vender um produto. Produto é transformação. Prestação de serviço é um commodity. A pessoa pode ter o diferencial que for. No final das contas, continua sendo uma prestação de serviço. Eu vou trazer uma analogia aqui, né? Se a gente for reformar a cozinha da nossa casa, o que a gente vai fazer? Vai ligar para um pedreiro. O primeiro pedreiro que vir, ele provavelmente vai dar um orçamento. É necessariamente porque ele deu o orçamento que a gente vai fechar? Não. A gente vai querer ver uma segunda, terceira, quarta, quinta escolha. O mesmo acontece quando a gente está querendo prospectar um cliente. Cara, a gente não é a primeira call daquele cliente, provavelmente, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta, nem a quinta. Então, quando a gente entra para poder conversar com o cliente dentro de uma reunião de vendas, provavelmente
Se a gente for a primeira reunião daquele cara, pode ter certeza que a gente não vai ser a última. Ele ainda vai fazer outras 10 reuniões antes de tomar a decisão, certo? E se a gente for a última reunião, ele não vai, provavelmente, né, ele não vai tomar a decisão de forma antecipada. Ele vai querer comparar todas as outras anteriores para poder tomar a decisão dele de quem ele vai contratar. E foi exatamente essa mudança que eu fiz. Pensei, cara, ao invés de eu ficar fazendo criativo, ao invés de eu querer ficar fazendo página mirabolante, eu vou fazer um criativo do que hoje, né? Eu chamo de 3 pilares. Como agora, né, eu tô do lado do educacional, também ensinando pessoas, eu dei um nome para o método, mas não é um mecanismo único, é só os 3 pilares. Promessa, oferta e chamada. Parece ser algo muito simples, mas se consiste em, quando eu vou fazer um criativo, a promessa já é diretamente o que eu vou entregar e, na maioria das vezes, eu já falo até por quanto eu vou entregar. Então, vou citar um exemplo. Eu vendo assessoria de marketing. Então, já deixo claro, né, com quem eu quero conversar. Ó, se você é empreendedor aí nos Estados Unidos e quer alavancar suas vendas, eu tenho a solução para você. Aí eu sempre coloco por menos de $1.500, aí eu venho com a minha oferta. Oferta é tudo que eu vou entregar por aquele valor. Então, o que eu vou entregar por $1.500? Olha, eu vou te entregar CRM, eu vou te entregar que seja treinamento comercial, eu vou te entregar uma landing page, eu vou te entregar assessoria de anúncio, mídia paga, eu vou te entregar um gestor de projetos e vou te entregar a parte ali de social media. Então, já deixo claro que eu vou entregar. E no final, eu faço uma chamada. Então, promessa, oferta e chamada. A chamada é outro insight que eu recebi quando eu estava fazendo as cagadas, né? Muita gente não dá valor pro final do anúncio, porque a gente só pensa, é só mandar o cara clicar quem saiba mais e dane-se, né? Só que pro empreendedor, quando a gente está querendo prospectar alguém na gringa, ou que seja até aqui no Brasil, cara, igual eu falei, o empreendedor ele já está cansado de ver outros anúncios parecidos com o nosso. Então as pessoas não querem perder tempo. Justamente por conta disso, que é muito importante de no final deixar claro, óbvio, em bom tom, o que vai acontecer após a pessoa clicar no anúncio. Então, eu sempre deixei isso bem claro. Ó, clica aqui, você vai cair em um formulário. Se for formulário, eu falo formulário. Se for site, eu falo site. Se for WhatsApp, eu falo WhatsApp. Você vai clicar Boa. aqui, você vai pro WhatsApp e vai conversar diretamente com alguém do nosso time. Cara, uma coisa besta. Parece que é besta. Mas, velho, é o ouro do ouro do ouro. Deixar claro o que vai acontecer, entende? Porque as pessoas não querem perder tempo. Senão acontece muito de, por exemplo, WhatsApp. Se a gente leva um cliente pro WhatsApp, acontece dele clicar, não saber que foi levado para o WhatsApp, pensar, putz, é o WhatsApp, não quero iniciar a conversa agora. A pessoa pensa, pô, 10 pessoas clicaram no meu anúncio, mas só um entrou em contato comigo. E outra coisa também, que eu mesmo fui aprendendo ao longo do tempo, que era não inventar moda em relação a querer parecer o que eu não sou. Certo. Vou te dar um exemplo. Nessa época aí, quando eu estava mostrando os anúncios, né, pro Guilherme, tem uma hora que ele me deu um esporro, velho, isso aqui você falou para poder conversar com um especialista. Porra, velho, é só você e mais um. Me dá um tapa na orelha. Caralho, você não tem ninguém não, cara. Você tá falando conversar com especialista, o especialista é você mesmo. É você que Aham. conversa com o lead? É você? É. Então, caralho, velho, não tem especialista, entendeu? Não tem pra que você mentir. É muito mais vantajoso você ser honesto em falar, ó, clica aqui, você vai conversar comigo. Se é você que vai atender o cliente, por que não falar que vai conversar com você? Agora, se não, se for alguém do seu time, de fato, fala, ó, vai conversar com algum especialista. Porque, querendo ou não, isso afeta diretamente na taxa de conversão. O empreendedor, ele não quer contratar ninguém mentiroso ou quebrado, né? O empreendedor, por exemplo, eu quero vender um contrato de $3.000. Se eu falar que ele vai lidar com um especialista e não for lidar, ele vai pensar que eu também sou um quebrado, entendeu? Pensar, velho, não rola, entendeu? Eu quero alguém que vai resolver a minha dor, vai resolver a minha solução. E essa pessoa não transparece credibilidade pra mim. Acredito, assim, né? É igual a gente tava conversando aqui, né? No off, igual eu falei, né? Que a minha didática não é tão boa, infelizmente. É a primeira vez que que eu participo, né? De um bate-papo, de um podcast. Mas espero que todos esses pequenos insights tenham feito sentido, né, para quem estiver ouvindo. Que, cara, é o simples bem feito, promessa, oferta e chamada, e saber construir um anúncio de uma maneira didática e óbvia, né? Pelo menos é o que, sei lá, é o que eu penso. Boa, com certeza. Você falou que a didática não é boa, você tem aquilo que muita gente busca, você deixa um assunto complexo simples, simplifica. Estamos aqui há 20 minutos conversando, olha o quanto de informação, o quanto de insight bacana você já transbordou aqui pra gente. Na moral, quando eu comecei o episódio falando que ia ser o melhor Tchanoscast, eu não tava, eu já estava já sentindo, meu. Comenta aqui você que está assistindo o melhor Tchanoscast de todos. Eu até falei, lápis ou papel na mão, eu tô aqui, ó, cheio de anotação no meu caderninho aqui. Inclusive, muito bacana o teu conceito, tá? De promessa, oferta, chamada e ser direto, né? Tipo, não mentir também, não dar volta, não mentir, sabe? Ser honesto e direto ao ponto, falando a sua verdade. Parece que não, né?
Mas hoje em dia, no mundo de facilidades, né? De mundo virtual, né? Ainda mais com inteligência artificial aí, é muito simples a gente ser tentado aí a botar alguns pontos a mais, né, do que a coisa verdadeiramente é. Mas o que que veio primeiro, né? Foi a sua agência de marketing, foi a multinacional, foi a sua escola de mentorados, né, para captar clientes na gringa. A tua expertise veio então desse teu primeiro mentor, digamos assim, né? Que foi o Guilherme, essa figura como mentor. Mas lá de trás, nessa época, você estava como momento de vida exatamente estava? Já tinha agência, estava na multinacional, a escola já existia, a sua escola? Tá, então vamos lá. Tudo começou com a Zeta, né. Então a agência que eu citei aqui de publicidade é a Zeta. O CNPJ da Zeta já existe, vai completar 7 anos. Então tudo começou através dela. Então eu comecei a lapidar a Zeta, comecei a crescer ela com bons clientes. Então até é um assunto que vale, né, vale ser dito de forma bem rápida. É que o meu modelo de agência, ele é diferente de outros, né, que a gente costuma ver no mercado. Eu não trabalho com volume de clientes tão grande, né. Eu não tenho aquela nativa de que, nossa, eu tenho 30 novos clientes por mês, a minha agência tem 500 clientes. Não, eu tenho um número de clientes relativamente reduzido, no entanto, são clientes que eu considero qualificado, com baixa inadimplência, valor de contrato relativamente alto, né? Principalmente levar em consideração que é em dólar, e também é uma escolha minha, né? Pelo qual eu decidi não escalar tanta agência. Tá bom, aí eu comecei a colocar cliente para dentro, comecei a montar squad para poder tomar conta de cliente. Aí chegou uma época da minha vida que, né, colocando cliente gringo, né, para dentro e também através do Guilherme, que eu continuei recebendo indicação dele, eu comecei a perceber que, né, eu já falei isso outras vezes, né, que o foco era cliente gringo lá fora, só que eu comecei a não nichar, mas eu comecei também a atender cliente gringo, porém, gringo do digital, porque tem um gringo de negócio local. Então, por exemplo, eu quero prospectar um cliente dos Estados Unidos, mas é um cliente normal, um negócio local, trabalha com, sei lá, uma pizzaria. Só que também tem o cliente gringo que tem site. Só que esses clientes do digitais é o que, na maioria das vezes, costuma pagar melhor, dá menos dor de cabeça, etc e tal. Entendi. Aí que entra a parada da multinacional, porque eu comecei a trabalhar até internamente com esses clientes. Então, além da Zeta, eu comecei também a dedicar tempo neles, de forma individual. Aí chegou uma fase da minha vida que eu sempre estive junto com o Guilherme, graças a Deus, ele sempre me trouxe oportunidade, empresas para poder cuidar. Onde ele estava, ele também me colocava no meio, no caso a Zeta. Só que chegou um momento que ele queria que o meu CPF estivesse dentro dessa multinacional, porque essa multinacional ela era a minha cliente na Zeta. Então, sempre foi o meu maior cliente. Então, o meu maior cliente na Zeta era essa multinacional. Só que chegou um tempo que ele falou: ah, cara, eu não quero mais só o CNPJ, eu também quero o seu CPF aqui dentro. Há 3 anos e meio atrás, creio eu, 3, 4 anos, eu sou muito ruim de data. Então, já tem quase 4 anos que eu tô lá trabalhando internamente. Então, lá dentro, eu atuo como lead de marketing, só que necessariamente a minha função principal lá é trabalhar como media buyer. Então, eu tomo conta de toda a questão dos anúncios, entende? E também, quando eu digo, né, lead marketing, eu também atuo com outras coisas fora media buyer. Só que a minha função principal é media buyer lá dentro. E é isso. As outras coisas que eu faço, cara, são de curiosidade, porque né, eu comentei que eu já tive um estúdio de tatuagem, só que na realidade eu tive com um sócio, tive com o Guilherme e um amigo dele, que também se tornou meu amigo. A gente montou um estúdio lá em Patinga, na minha cidade de Natal, em Minas Gerais. A gente ficou com ele durante 2 anos e recentemente a gente decidiu desfazer a sociedade. E agora, 3 semanas atrás, eu abri um negócio de relógio também. Relógio Olha de aí. luxo. Então, desde Seiko, Tag até Rolex. Também com esse primo meu. Mas o meu alicerce, né? Onde está o meu core? O meu core está na Zeta e a minha função como lead de marketing. Entendeu? Boa, boa, boa demais. Cara, interessante isso, né? Você desde cedo, então, teve essa sacada, né? De estar tendo cliente lá fora, né? De estar ganhando uma moeda forte, igual a gente estava conversando. Ganha moeda forte, estando num país de moeda mais fraca. E isso me chamou a atenção, né? Quando eu conheci você, porque, para pra pensar, o princípio básico é o mesmo aqui da nossa escola, né? A gente ensina alunos a monetizarem canais gringos, né? Porque o YouTube paga em dólar. Então, a gente não prospecta clientes na gringa, mas a gente pega público, né? O público gringo que o YouTube ele fornece pra gente. Então, quando eu vi, eu falei, opa, acho que a gente vai ter muito papo bom para poder estar conversando. E aí, então, você, puxando agora, falando especificamente do ramo de educação seu, né? Que você agora ensina também, né? A dar mentoria para outros empresários para estarem captando os clientes lá fora. Qual que você acha que é a maior
a maior dor, ou talvez a maior dificuldade, ou nem dor ou dificuldade, tá? Eu quero dizer o seguinte: qual é talvez a coisa que é mais óbvia, só que esses seus mentorados, eles só vira chavinha depois de um tempo, assim, não sei, porque não é todo mundo que pensa, que acha que é fácil, por exemplo, captar lá fora. Acho que tem muita gente achando que é complexo e tudo mais, né? Qual talvez seria a maior objeção? Acho que a palavra é essa, objeção do pessoal quando vai te buscar ou quando começa a mentoria com você. Cara, até fazer um complemento, né, o que você mesmo disse, que não é fácil. Eu sempre gosto de falar que, cara, se fosse fácil, estava todo mundo rico, né. Verdade. Sobre objeção, é algo muito, né, voltando a falar essa palavra, é muito besta, algo muito simples, que as pessoas, cara, dificilmente elas param para poder pensar nisso. Hoje, vamos colocar um cenário aqui, né, igual eu falei, até voltando um pouquinho na linha do tempo, né, que eu esqueci de comentar sobre isso, mas há um ano atrás, eu decidi vender curso e mentoria. Então eu decidi vir para esse lado educacional. E antes de falar sobre objeção, eu vou unir 2 pontos aqui, algo que eu falei lá no início da conversa. O motivo pelo qual eu me considero travado conversando aqui em podcast, tem a ver com curso, cara, tem a ver com mentoria. Por quê? Olha, Porque é a primeira vez que eu tô me expondo além de anúncio. Eu não sei se você percebeu, cara, mas eu não produzo conteúdo. Eu sempre tive o entendi. medo de quem trabalha comigo, de quem da minha família, sabe, me ver vendendo curso, vendendo mentoria, porque eu sempre fui muito preconceituoso, porque eu tenho uma experiência negativa. Eu já Entendi, caí entendi. muita furada. Aí eu ficava com vergonha, cara, não quero que ninguém da minha família veja, de frente com as câmeras e tal. Só que agora eu tô numa fase que é o vai ou racha, no caso do captação na gringa, porque eu já tô já batendo 12 mil seguidores e pelo fato, né, de cara, eu já fiz já 4 workshops e tal, mesmo que seja dentro da minha bolha, vai chegar uma hora que eu vou sair, vou estourar. Aí agora eu tô num momento que, velho, ou eu realmente me dedico a esse projeto, então, cara, se eu me dedicar, eu tenho que me revelar. Dane-se se minha família vai ver ou não. Ou eu desisto do projeto por conta disso. Então, só unindo, né, esses 2 pontos, por que que eu sou muito preso, que é a primeira vez que eu tô fazendo algo do tipo. Não, é interessante, interessante isso que você trouxe, que eu perguntei da dor, né, da objeção, mas isso engraçado, né, é outra coisa que rima aqui com o modelo dos canais anônimos no YouTube, porque a galera vai produzir canal, os canais anônimos, ela não precisa aparecer na frente da câmera, né, tem muita gente que tem esse receio, mas por você foi o lance não da timidez, eu acho que você não é uma pessoa tímida, um cara tímido nem travado, muito pelo contrário, mas é de você ter um receio do que a tua família, né, os teus amigos aí poderiam pensar. E até volto à tua pergunta, como é que tá se sentindo agora? Porque você faz um trabalho honesto, né? Você tá literalmente vendendo seu peixe e estar presente, né, no digital, estar aparecendo é uma consequência, na verdade, é preciso, faz parte do trabalho, né? Você está sentindo ainda, não sei, acho que o peso nas costas antes era maior, quando você não estava se expondo, e agora que você começa a aparecer, você vê que não é nada, não, nenhum bicho de sete cabeças, mas assim, enfim, me diga você, como é que está se sentindo agora em relação a isso? Cara, te explicar primeiro o motivo pelo qual eu acredito que eu sempre fui muito preconceituoso. Tá, Porque, igual eu disse, né, graças a Deus eu tive oportunidade de estar em bolhas que eu considero bolha que eu falo de vivência, né, que eu considero boas bolhas. Então, por exemplo, cara, enquanto tem gente aí que paga 100 pau pra poder entrar no mastermind e conversar com X pessoa, velho, eu lido com essa pessoa todo dia, entendeu? aham, As pessoas que, cara, eu tô num grupo do Telegram, que, sei lá, que eu tô no Discord, que eu tô no WhatsApp, eu tenho certeza absoluta que outras pessoas pagariam 50 mil, 100 mil reais pra poder ter o WhatsApp dela. Então eu sempre olhei pra isso de uma forma que, velho, tipo assim, eu não preciso, sabe? Ah, eu não preciso disso porque eu olhava de uma forma preconceituosa. E também pelo fato de que eu também recebia bullying. Quando eu comecei a vender curso, eu contei isso, né, para algumas pessoas próximas a mim, que são muito bem-sucedidas na área dela, e são pessoas, cara, muito low profile. Todo mundo que eu conheço, velho, que tá na casa do mais de 1 milhão mês é muito low profile. E eles começavam a me dar uns cutuquinhos. Ah, tá vendendo curso. Aí eu tinha que me justificar. Não, cara, mas eu tô vendendo mentoria de uma forma diferente, porque eu não faço big promise. Então eu não fico prometendo quanto que a pessoa vai ganhar em tanto dia. A minha narrativa é diferente. Eu tinha que ficar me justificando que eu era um vendedor de curso honesto, né? Dentro da minha bolha. Só que aí foi passando o tempo que isso foi se tornando um pouco mais natural, sabe? Até te contar uma experiência engraçada, na última imersão agora que eu fiz, foi quando me deu o estalo. Eu falei, cara, eu tô saindo da bolha. Porque a amiga da minha mulher mandou mensagem pra ela e falou assim: pô, eu vou participar do workshop do seu marido no sábado, vai ser num sábado e no domingo. Aí a minha mulher mostrou, eu falei, nossa, a amiga da minha mulher
vai participar do meu evento. Ou seja, eu estou começando a aparecer para a galera. Então tem que fazer isso aqui acontecer. Até, perdão, tá, ter fugido do assunto, voltando aqui para a parada da objeção. O que eu considero que é a principal objeção que todo mundo coloca, né, em captar cliente lá fora. Cara, que é o custo. Todo mundo acha que é muito caro. Ou que é caro, ou que é complexo Tá. prospectar cliente na gringa. Então, hoje, né, dentro do captação na gringa, dentro dos meus mentorados, tem pessoas de diferentes nichos. Então, tem desde a pessoa do digital, agência, assim como eu, gestor de tráfego, galera do digital, né, desenvolvedor, web designer, só que também tem arquiteto, pessoas fora desse mundo. Que, afinal de contas, todo mundo, né, um prestador de serviço, é um empreendedor do digital. E a queixa que todo mundo tem é considerar que é caro, porque, de fato, né, se a gente quer captar um cliente que vai lucrar 5 vezes mais, obviamente, o custo do lead não vai ser o mesmo do Brasil. Tem essa lógica. No entanto, tem aquela questão de que, de qualquer maneira, ainda se torna muito barato. Vou te dar um exemplo, tá? Hoje, o meu custo por lead, vamos colocar o MQL. O MQL é o que eu já considero dentro de reunião. Quando eu vou captar cliente nos Estados Unidos, eu costumo pagar algo em torno de R$ 300 por um cliente dentro de reunião. Aqui no Brasil, quando eu estou rodando anúncio, até porque eu também tenho cliente no Brasil, só que exclusivamente em São Paulo. Quando eu quero prospectar cliente aqui, o meu custo por reunião, cara, há 2 semanas atrás eu precisei repor uns 2 clientes, meu custo por reunião estava batendo R$ 250, R$ 350. Ou seja, prospectar cliente aqui no Brasil está se tornando, tá quase 1 para 1, tá? O custo por lead que eu estou pagando aqui está beirando o mesmo custo por lead que eu estou tendo lá fora, lá nos Estados Unidos. Caramba. Onde eu quero chegar? Que mesmo que nos Estados Unidos seja um pouco mais caro, concorda comigo que vale muito mais a pena captar um cliente em dólar? Com certeza. Eu não quero entrar dentro dos detalhes do porquê, né? É melhor, mas, cara, é meio óbvio, né? A gente não fica à mercê se o dólar vai estar 5, vai estar 6, vai estar 7, se vai estar 3, vai estar 2, a gente não fica à mercê disso. Eu vou tocar um ponto agora no desejo de todo mundo, o fato da gente poder estar onde quiser. Cara, é verdade, né? Então, graças a Deus, hoje eu moro de frente para a praia, graças a Deus sempre eu tive a oportunidade de estar onde eu queira estar, levar minha família para viajar onde eu quero. Minha filha com 1 ano de idade já teve a oportunidade de carimbar o passaporte dela 3 vezes, e se Deus quiser eu vou continuar trabalhando para isso continuar acontecendo. Num espaço de tempo de 3 meses, comprar um apartamento aqui também de frente na praia. Você aqui do Rio de Janeiro, depois a gente pode falar a região para onde você vai saber onde é, aqui na região oceânica, um outro ali na região um pouco mais central, e tudo isso por conta do que o dólar pode nos oferecer, por conta da questão também da previsibilidade. Como assim previsibilidade? A previsibilidade, quando a gente tem um cliente lá fora, não está só atrelada necessariamente ao dinheiro, mas no meu caso, né, porque a minha situação é um pouco diferente da sua, que é mais a questão de monetização. No meu caso, que eu estou lidando com prestação de serviço, para mim é muito mais inteligente eu ter um cliente lá nos Estados Unidos, porque ele, cara, é absurdo, mas é verdade. Um cliente lá nos Estados Unidos, ele tende a ser menos inadimplente do que um cliente no Brasil. É um cliente que paga direitinho, porque mesmo que eu tenha um cliente brasileiro que vive nos Estados Unidos, até outra objeção, né? As pessoas acham que precisa falar inglês. É só captar um brasileiro, que vive nos Estados Unidos. Mesmo Olha que seja um brasileiro, ele tende àquela parada de abraçar a cultura do americano. O americano, cara, tem a cultura de pagar adiantado, né? Tem a cultura de da valorizar a hora gorjeta. trabalhada. Exato. Então, até para mim, como empresa, eu tenho menos dor de cabeça com um cliente de fora. Então, para mim, querendo ou não, eu tenho uma segurança a mais de previsibilidade, sabe? É literalmente menos trabalho e mais lucro. E é isso, cara. É isso. A principal objeção é essa. As pessoas sempre acham que é muito difícil. Cara, eu considero mais simples do que aqui no Brasil, sabe? Então, se hoje eu tiver só R$ 5.000 para poder gastar em captação de cliente, eu prefiro gastar fora do que aqui, saca? Por conta disso. Entendi. Não, muito interessante isso. De fato, com certeza, aqui nesse episódio tem muita chavinha, né, virando, mais ainda de pessoas aqui vão se sentir inspiradas e até motivadas, né, a de fato buscar a renda em moeda forte. Ps. Tá gostando desse episódio daqui, não é? Olha só, tenho um convite especial para você. Conheça o Channels Pro aqui, ó, no comentário fixado. O Channels Pro é a nossa mentoria para líderes, gestores, executivos, médicos, advogados, empresários, empresárias, seja você do digital ou do físico, a gente te ensina a fazer dólares no YouTube através dos canais anônimos. O que são canais anônimos? São canais onde todo o conteúdo é feito através de inteligência artificial, você não precisa aparecer em frente à câmera e você consegue aí estar faturando em dólar todos os meses, porque o YouTube
paga em dólar, ou seja, você não precisa ir atrás de cliente, você não precisa vender nada, o dinheiro vem através das visualizações que o seu conteúdo traz. E a gente te ensina o método completo no Channels Pro. Clica aqui, comentário fixado, Channels Pro, te espero aqui do outro lado, hein? E agora, vamos continuar para o conteúdo. E no caso, aqui uma curiosidade, né? Uma pergunta que eu quero fazer. Você foca só em clientes lá no exterior, Estados Unidos, mas, ou tem Europa também? Você trabalha só com dólar ou tem outras moedas também? Tá, vamos lá. No meu caso, né? É porque eu posso dar exemplo de aluno meu. Tem aluno meu que tem cliente na Inglaterra. Vamos falar do seu, dos seus alunos também. Vamos abrir o leque, vamos abrir o leque. No meu caso, hoje, né, igual eu falei, eu tenho cliente na China que está comigo até hoje, tem cliente no Canadá, etc e tal, porém onde eu prospecto? Estados Unidos e Europa. Porém, 90% dos casos, Estados Unidos. Por que não tão Europa? Porque a Europa tem que ser um pouco mais nichado. Por exemplo, a diferença entre a Europa e os Estados Unidos, apesar de que o euro ele tem um valor superior, o poder de compra é diferente. Então vamos colocar que um salário mínimo na Europa gira em torno de 1.200 euros. Já nos Estados Unidos, o salário mínimo declarado está girando em torno, vai por estado, né? Sei lá, na Flórida, $2.800. Só que lá a gente sabe que a galera faz bem mais, né? Uma house cleaner que limpa a casa faz $200 por dia, né? Limpo. Olha aí. 200, 300. Então, a galera que tira 5, 6 pau por mês. O poder de compra é diferente. Então, para mim, é relativamente mais simples e fácil vender nos Estados Unidos. E se eu não falar inglês, então é só captar brasileiro, né, que vive lá fora. Quando eu vou prospectar cliente na Europa, eu falei que tem que ser um pouco mais nichado. Pelo fato de que lá é como se fosse um Brasil com mais opções. Como assim um Brasil com mais opções? Se a gente quer captar, se a gente quer prospectar um cliente de um ticket maior no Brasil, para onde que a gente vai anunciar? Para onde que a gente vai prospectar, se for o caso de ligar? Um cliente que está em grandes metrópoles, principalmente São Paulo, que o dinheiro gira mais. Na Europa é o mesmo. Então, quero captar um cliente na Europa, os lugares que eu, pelo menos, não costumo prospectar e também costumo recomendar. Barcelona, Amsterdã e Portugal, cara. Tem algumas regiões que... Regiões não, perdão, país. Portugal e Itália não vale a pena, porque apesar, enfim, de ter... tem Lisboa, tem Porto, mas lá a galera tem um salário mínimo de 800 euros e dificilmente vai te pagar metade do salário em um serviço. Itália é Só uma que é isso, você sempre surpresa. vai prospectar. Exato. Itália segue a mesma lógica de Portugal. Porque o salário mínimo na Itália, líquido, gira em torno de 900 euros. E mesmo que você fosse prospectar um cliente em Milão, o cara não vai dar 50% do salário dele para um serviço. Eu vou te pagar 400, 500 euros, é bem difícil. Em Barcelona muda um pouco, porque Barcelona é parecido com São Paulo, o dinheiro gira muito, saca? Mas, em 90% dos casos, é Estados Unidos. Eu acredito, até, perdão se eu estiver falando demais, mas eu acredito que existe um motivo muito óbvio do porquê que Estados Unidos é disparada a melhor opção para a gente poder prospectar cliente. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas a quantidade de habitantes, de CNPJs abertos do Brasil para os Estados Unidos é semelhante. Brasil hoje tem mais de 200 milhões de habitantes e Estados Unidos tem 320 milhões de habitantes. Tem 100 milhões a mais. É um número relativo, mas são países grandes, né? Eu não sei se o nome certo é intercontinental, talvez eu possa estar errado. Mas a diferença está muito na questão da cultura e da quantidade de público que você pode captar. Por exemplo, no Brasil, a gente fala que tem 200 milhões de pessoas aqui. Mas, cara, não são 200 milhões de pessoas qualificadas. Então, vamos colocar que, cara, tem muita gente que depende de benefício, tem muita gente que, né, quando eu falo benefício, não é só a galera do Bolsa Família, é também aposentado, INSS, criança, etc e tal. E quando a gente pega quem de fato gira o Brasil, que seja os pequenos, médios e grandes empreendedores, a gente vai diminuir essa faixa para 10 milhões de pessoas, 10 milhões de potenciais clientes. Parece muito, mas acaba se tornando pouco comparado aos Estados Unidos. Porque como os Estados Unidos têm essa vantagem de ter pessoas mais qualificadas e além do fato de ter um poder de compra elevado, se torna absolutamente mais simples e fácil prospectar um cliente lá fora. É por isso que quando eu disse que hoje, se eu tiver R$ 1.000 para poder captar cliente, onde que eu escolho? Cara, Estados Unidos. Mesmo que lá eu vou pagar um custo de lead relativamente mais alto, eu tenho essa segurança de que, a chance de eu atingir uma pessoa qualificada lá é maior do que aqui. Só que eu preciso fazer a coisa certa também, né? Igual eu falei, se fosse fácil, tava todo mundo rico, né? Se for só,
escutei o insight do Arley, vou dar minha vida no insight do Arley. Não, cara, né? Pensa direito também o que vai fazer, entendeu? Cara, pô, muito interessante isso. É de fato, você começou a falar aqui, né, o cliente lá dos Estados Unidos. Eu já lembrei da gorjeta, né? Os caras, é natural deles, é da cultura da gorjeta, tipo, eles valorizam, né? Valorizam o serviço, o trabalho, o prestador de serviço. Lá é a meca do capitalismo, não é mesmo? Então, qual seria o melhor lugar a não ser Estados Unidos, né? E já teve experiência também com um cliente, ou você ou algum dos seus mentorados, com clientes no Reino Unido, na Inglaterra? Porque lá paga em Libra, né? Libra é R$ 7. Tem um aluno meu, inclusive ele participou, cara, de um negócio polêmico lá, do Papo Marçal e tal, que tinha aquele negócio lá de mesa, 7 contra 1, uma parada Ah, assim. sim. Ele participou de uma parada dessa, eu fiquei descobrindo agora, um tempo atrás. Aham. Eu coloquei ele para poder falar no último workshop que eu fiz, porque ele virou um depoimento meu. E ele é editor de vídeo, aí ele pegou tudo que eu passo e aplicou lá no Reino Unido. Ele conseguiu prospectar uma galera lá fora. Então, por exemplo, ao invés dele vender um pacote de vídeo aqui por R$ 1.500, ele tá vendendo a 1.300 libras, se eu não me engano. Só que assim, igual eu falei, apesar de que a libra, etc e tal, né, tem um valor superior, cada um tende a olhar para o país que mais fizer sentido. Por quê? Algo que eu prego é que, se a gente tiver alguma vantagem para poder prospectar em um país, a gente tem que usar isso ao nosso favor. Como assim um alho é uma vantagem? Vou te dar um exemplo. Graças a Deus já tive a oportunidade de ir na Europa algumas vezes. E tem regiões lá que eu conheço mais. Se hoje eu vou prospectar um cliente na Europa, por exemplo, eu conheço o Barcelona, vou prospectar um cliente lá. Querendo ou não, eu posso usar ao meu favor o fato de conhecer alguns bairros, o fato de conhecer a região, o fato de saber um pouco de como que as pessoas que vivem lá costumam a lidar com a vida, trabalho, costumam pensar. Isso é algo que eu posso usar ao meu favor. O mesmo, pô, cara, já tive uma experiência de ir para os Estados Unidos. Eu posso usar isso ao meu favor. Estou prospectando um cliente em Orlando, então eu conheço um pouco da região, sabe? Eu conheço um pouco também da cultura. Em relação ao portfólio, no caso, igual eu falei do aluno que captou o cliente lá na Inglaterra. Pô, cara, ele já tinha um portfólio, um trabalho que ele fez para um cliente de lá. Então se torna mais simples, né? Captar um cliente onde a gente também já tem portfólio. Então, pô, eu já fiz um trabalho e tal, para um cliente aqui dessa região, eu posso usar isso ao meu favor. Então, essa questão de onde a gente vai captar o cliente, a gente também tem que pensar, né? Pô, será que faz sentido para mim captar nos Estados Unidos, captar na Europa? Estados Unidos, onde que eu vou captar nos Estados Unidos? Tem a questão de fuso horário. Pô, será que vale a pena para mim fazer reunião, sendo que tem 4 horas de diferença no fuso? Será que essa região, eu quero captar brasileiro, será que essa região aqui tem uns brasileiros que eu gostaria de prospectar ou não? Entende? É assim, é igual eu disse, né? Se fosse fácil, átomo do rico. Mesmo que seja tudo muito simples, eu prego o simples bem feito. Só que mesmo que eu pregue o simples bem feito, eu vendo o simples. Eu não tenho nenhum método mirabolante. O método que o Arley criou no cume do Himalaia. Não tenho esse método não. Mas é o simples bem feito. O simples, ele precisa ser feito com um modelo também, né? Com certeza, com certeza. Eu gosto muito, sempre que eu converso com os empresários, que eles trazem essa linha, né, do básico, bem feito, do simples, eu lembro sempre da água, né? E a água, de viver, precisa de água. E a água é a melhor definição da perfeição, assim, do básico, do simples, bem feito, porque não tem sabor, não tem cheiro, não tem cor, e é a coisa mais deliciosa desse planeta Terra, a coisa que faz a gente vivo, né? Então, sempre que é muito bom quando eu converso com empresários assim, que sempre lembram, né? Cara, simples, básico, bem feito, não tem distração, é o simples ali. Feijão com arroz, só que bem temperado, né? Bem temperado, isso que vai dar feijão com arroz, dá a sustância. Você pode ver tua vida até a morte com feijão com arroz que você vai viver, você não vai morrer, né? Feijão, arroz e água. E água. Eu tenho uma curiosidade também aqui. Qual foi no caso, né? Ou você, ou com algum mentorado seu, algum ramo aí de serviço que foi mais assim diferente ou mais exótico aí que você já teve a oportunidade de ver? De às vezes mentorado seu aplicando, ou até você mesmo já chegou para você que também tem cliente lá fora, algum setor muito exótico aí, sei lá, ou diferente? Não sei. Cara, assim, não é exótico, né, mas eu acho diferente. Eu tenho uns 5 alunos lá que são personagens trainer, então eles querem vender com consulta, né, plano. Aí eles pegam para poder captar cliente lá fora, porque hoje 80% das pessoas que eu ensino, igual eu falei, é gestor de tráfego, agência, web designer, desenvolvedor, e as pessoas são de fora, então arquiteto, essas pessoas assim, né, que são relativamente mais comum. Aí diferente tem essa galera, tem professora de inglês que quer ensinar um brasileiro que vive nos Estados Unidos a falar inglês, por incrível que pareça, e funciona, bizarro, Olha mas aí. funciona, e educador físico. Cara, eu ia falar uma parada,
de que essa questão de narrativa, né, que eu estava unindo a Tá. questão do que é diferente, do que não é, ali dentro do digital. Quando eu falo dentro do digital, era essa parada de curso e mentoria. Eu decidi não adaptar, né, eu decidi como que eu posso falar? Mas enfim, eu decidi colocar em prática uma narrativa que eu adaptei para mim mesmo, que é aquela narrativa de ser um pouco mais direto e não trazer muita gente sonhadora, né, para dentro da minha base de leads, para dentro do que eu ensino. Tanto é que antes da gente conversar, né, igual eu te falei, cara, eu sou muito mata a cobra e mostra o pau. Eu te mostrei na Aham. multinacional, mostrei o nome, Sim. tudo, os números, que eu ainda sou muito desses, né. Eu mato a cobra e mostro o pau. Ó, eu faço isso, eu provo para a pessoa. E eu trouxe essa narrativa quando eu comecei a dar mentoria. Justamente pelo fato de eu ter tido aquela experiência negativa, eu pensei, cara, como que eu posso vender o meu conhecimento? Eu vou trazer aqui uma experiência que eu tive e que talvez a gente pode até ir para outro caminho, né? Falando dessa questão do digital. Teve uma época da minha vida que eu tava perdendo muito dinheiro com curso. Inclusive, cara, eu não tenho um problema em mostrar. Eu ainda perco dinheiro vendendo curso. Porque eu vou só explicar de forma bem rápida o funil Tá. que eu faço Aham. dentro do Boa. educacional. Porque provavelmente vai ter uma galera do digital também que vende info e tal, que vai ver. Isso aqui é o curso. Hoje, até Certo. agora, eu tô R$ 600 negativo. Ontem eu estava, deixa eu ver se foca aqui. Ontem eu estava iPhone R$ ocupando. 1.500 negativo. Ontem eu estava R$ 1.500 negativo. E antes de ontem, você vai entender agora onde eu quero chegar, tá? Tá. Aham. E antes de ontem eu estava R$ 2.000 negativo. Eu acho que não focou, mas aqui. Enfim, só levando pau. Por quê? A narrativa que eu uso é dessa parada de não prometer coisas ilusórias. Então, por exemplo, cara, eu não falo que você é prestador de serviço digital, você vai captar um cliente lá nos Estados Unidos e você vai conseguir um cliente de US$ 5.000 em menos de 7 dias. É meio difícil eu prometer esse tipo de coisa, porque cada pessoa vive uma realidade, cada pessoa vende uma oferta diferente. Vende um serviço por US$ 500, 300, 500, 1.000, 1.500. E também tem a questão do quanto que a pessoa está disposta a arriscar, a gastar dinheiro para poder conseguir aqueles resultados. Por eu ter decidido em não utilizar essa narrativa, eu acabo levando fumo. Porque como eu não estou prometendo coisa fácil, é difícil para mim. Como que eu posso falar? É escalar, vamos dizer assim, porque não escalar com Certo. prejuízo é foda. Aí hoje eu uso essa narrativa um pouco mais honesta, de que, olha, eu sou 1% do digital e tal, e eu provo que curso não paga as minhas contas. Aí eu coloco esse lead para dentro, ele se torna aluno. Aí quando ele vira aluno, aí lá dentro eu mostro tudo, as coisas que eu te mostrei aqui, né? Eu mostro a multinacional que eu trabalho, eu abro a minha vida toda. Eu mostro a minha vida até financeira. Eu ganho credibilidade com essa pessoa, ela coloca em prática o que eu ensino, ela tem resultado, ela vem para a mentoria individual. Então, o meu funil é esse. Eu perco no front para poder ganhar no back. Eu perco aqui vendendo Interessante. curso, só que eu ganho vendendo mentoria. Por que eu tô falando sobre isso? É o que eu falei, né? Experiência engraçada. Teve uma época da minha vida que, cara, apesar de eu achar que eu sei muita coisa, né, igual eu falei, tinha aquela fase lá que eu era o ego inflado, eu era o pei de pombo. Aí quando eu Aham. passei por aquela fase, o meu ego abaixou. Não, velho, eu sempre tenho alguma coisa a aprender. Graças a Deus eu já passei por essa experiência lá atrás. E quando eu entrei pro mundo do educacional, pensei, cara, será que a minha tese tá certa de que quem roda promessa muito agressiva, aquele guru de internet pesado, será que esses gurus de internet realmente conseguem escalar? Será que realmente o que eu acredito tá certo? O que eu fiz? Eu fiz uma VSL. VSL, para quem não sabe, é uma carta de vendas em formato de vídeo. É um vídeo onde a gente costuma fazer entre 20, 30, 40, 50 minutos. A gente coloca um delay no botão para a pessoa poder clicar. Naquela época, prejuízo e tal, eu tava dando uma VSL muito honesta. É assim, assim, assado e tal. Pensei, velho, vou fazer uma VSL apelativa. Eu gravei aqui em casa e tal, na praia. Já comecei logo o vídeo mostrando a chave do carro. Olha, eu tenho um carro importado, eu tenho um apartamento de frente pra praia, eu já tava na Europa, tava isso, tava aquilo. Falei um monte de coisa. Viagem, não sei o que, não sei o que. Né? Sucesso financeiro. Tá tudo bem, até aí, né? Até aí tá bom. Só que aí eu já comecei a prometer muita coisa nesse vídeo. Você vai conseguir isso, vai conseguir aquilo. A gente falar o que a gente conquistou não tem demérito nenhum nisso. O problema é se a gente prometer para a pessoa que ela vai conseguir o mesmo num curto espaço de tempo. Eu fiz esse vídeo só para poder provar minha tese. Cara, eu rodei essa VSL durante uma semana. Foi a semana que eu mais ganhei dinheiro na minha vida vendendo curso. Cara do céu, foi papo, tipo assim, eu consegui uns 50 mil de lucro numa semana. Para muita gente que roda infoproduto, as pessoas podem achar pouco, mas para mim, pô, velho, 50 mil líquido. Aí eu tomei a decisão, falei, velho, aí eu comecei a pesar na minha cabeça, né? Falei, pô, velho, mas eu já acho ruim a minha família me ver vendendo curso de forma honesta. Quem dirá de forma desonesta? Aí É. daqui a pouco eu vou estar ensinando a rodar o tigrinho pra cima. Aí eu decidi parar. Mas eu fiz isso só para poder provar minha tese de que rodar muito white, muito honesto, não dava certo. Aí, graças a Deus, eu tentei encontrar o meu termo, que é o nem ser
o meu termo que eu falo é nem ser apelativo demais, mas, né, pô, enfim, aí eu encontrei o meu termo. Eu não vou ser tão apelativo, mas também não vou ser tão bobo. Sim. É engraçado que às vezes, é que você rodou uma semana, né? Às vezes, essa galera que você captou, muito menos pessoas te converteriam depois para uma mentoria individual, né? Hoje, por mais que você capte menos no front, como você falou, mas você não prometendo nada muito agressivo, apelativo, sendo verdadeiro, igual você falou, acredito, né? Me diga melhor você, que é isso que faz você ter mais conversão lá no back. Então, aqueles 50 mil, às vezes, se converteria, às vezes, nem 10%, talvez menos. Não sei como são suas proporções aí. Porque também, como você é muito apelativo, você atrai um certo público que não é também muito qualificado, né? A maioria das vezes também não é tão qualificado assim. Pelo menos a tradição, né, diz assim, a gente até vê aqui pela nossa empresa. A minha experiência que eu tive é que se eu quiser sustentar aquele modelo, eu precisaria lidar com aquilo ali de uma forma totalmente diferente. Como assim? Eu ia precisar ter alguém só para poder ficar lidando com reembolso. A taxa de reembolso seria muito alta, entendeu? Eu não vou falar, que eu não quero ficar trazendo demérito para ninguém. Mas a maioria da galera e tal que roda, info, etc e tal, a galera que roda em plataforma duvidosa não dá reembolso, né? A galera que só fala, tô escalando, tô andando de Porsche, mas não fala como é que tá o imposto, etc e tal. Enfim, e reembolso também. Só que na minha experiência que eu tive, cara, o reembolso é muito alto. O estresse também é muito alto, porque, velho, só nego desqualificado enchendo o meu saco, entendeu? E eu precisava ter uma puta estrutura por trás. Eu pensei, não vale a pena a dor de cabeça, mesmo se eu quisesse. Eu não queria, mesmo se eu quisesse, cara, Aham. eu precisava ter uma puta estrutura para poder escalar aquilo ali. Aí eu pensei, não, realmente é melhor trazer um lead qualificado, que esse lead qualificado, eu vou te contar uma história legal, é que eu postei um vídeo hoje sobre isso. É uma história bacana que tem a ver sobre a gente, quem a gente escuta, de quem que a gente decide comprar um produto. E vai ter a ver com tudo que eu acabei de falar, né? Sobre essas questões aí. Acontece direto, cara. Vários alunos meus, pelo fato de que eu realmente estou skin the game e tal, vivendo o mundo real, acontece de um aluno, etc e outro, virar mentorado meu, aí se aproxima e eu começo a passar serviço. Vou dar um exemplo aqui do Guilherme. Eu só faço o nome Guilherme, né? Mas depois, caso alguém queira, é só lá no meu Instagram e vai ver um vídeo dele. Guilherme, o Instagram dele tá Guilherme Leal, uma parada assim, Leal VFX, uma coisa do tipo. Tem lá no meu Instagram. É um cara que virou mentorado meu, velho, em janeiro. E eu sempre passei demanda. Edição de vídeo, tal coisa, automação. Eu sempre tive demanda para tudo, né? Pelo fato da agência e pelo fato da multinacional. Então, eu preciso de uma demanda de freela que o meu squad não pode fazer, eu vou lá e passo para os meus alunos. Isso sempre aconteceu assim. Tem um cara específico que virou mentorado meu que eu curti muito o trabalho dele. Eu comecei a passar freela. Aí todo mês, cara, ele tava conseguindo só comigo de freela uns $500, uns 2.500. Só comigo, passando freela. Só que pelo fato de eu gostar muito da qualidade do trabalho dele e a forma como ele trabalha, porque hoje em dia é muito difícil, né? A gente encontrar uma pessoa que não é mimimi. Um cara que, velho, quer correria e tal, pô, velho, tem tal coisa para poder fazer. Warley, tem urgência para fazer isso? Tenho. Então, velho, o cara faz 10 horas da noite que seja, vira madrugada fazendo entrega, é bem valorizado? Mas que não é mimimi. Aí eu dei oportunidade para ele agora. Ele trabalha com edição de vídeo. Aí ele entrou para a multinacional que eu trabalho. Então a gente deu para ele um salário de $2.000 para ele poder fazer 3 vídeos por mês. Para quem tá dentro desse meio, cara, nem precisa ser editor de vídeo, sabe que, cara, R$ 10.000 para 3 vídeos é uma coisa legal, entendeu? É algo legal. E eu dei essa oportunidade por conta, querendo ou não, né, dele estar nesse meio. Onde que eu quero chegar? Que o fato da gente ter que pensar em quem a gente vai ouvir, de quem a gente vai consumir um conteúdo, pode fazer muita diferença na nossa vida. Eu dei o exemplo do Guilherme. Cara, o fato dele ter, de fato, comprou o curso de uma pessoa skin the game, etc e tal, se aproximou, coisas aconteceram na vida dele. Posso dar o exemplo de um aluno meu também, Lucas. Ele conseguiu a vaga do emprego em uma empresa lá nos Estados Unidos para poder trabalhar dentro de uma agência lá com salário de $8.000. Aí ele pediu para que essa empresa entrasse em contato comigo, porque ele trabalhou comigo durante um tempo. Eu fiz reunião com a galera para poder indicar ele, etc e tal. Tudo isso acontece, né? Eu dei só esses 2 exemplos, mas tem outros. Isso só acontece pelo fato de que as pessoas decidiram consumir um conteúdo de alguém que realmente vive aquilo. O que acontece muito hoje dentro do mundo do digital? As pessoas, elas ensinam algo e um mês depois está ensinando outro. Estou ensinando uma coisa, não deu certo, aí qual que é a onda do momento? A onda do momento agora é a inteligência artificial. Então vou ensinar inteligência artificial.
e que às vezes, cara, não tem cabimento algum, não tem uma lógica, né, por trás daquilo. Eu não, o que eu ensino, igual eu falei, né, não tem um nome específico, mas o que eu ensino é o que eu faço há 7 anos da minha vida. Então as pessoas, às vezes tem aluno que pergunta: "Arley, isso tá funcionando ainda?" Eu falo: "Pô, irmão, se não funcionar, eu vou falir", entendeu? É o que eu dependo. O que eu tô ensinando é o que eu dependo da minha vida, cara. É o que sustenta a Zeta de pé. Então, se parar de funcionar, eu tô na merda. É um pouco do que eu penso, né? Então, tudo que a gente vê no digital tem que ter uma lógica por trás, né? Igual um pouco que eu tive a oportunidade de conhecer até do seu negócio, vai ter lógica por trás. Tipo, não é uma coisa avulsa, né? Tem uma lógica da pessoa ensinar de fato algo com método comprovado. Tem essa questão de credibilidade. Pô, velho, o Gui, pelo que eu vejo ele, etc e tal, velho, o cara tem credibilidade. Então, vale a pena eu colocar o meu esforço e o meu dinheiro nisso. As pessoas às vezes não param pra pensar nisso, né? Só, enfim, meio Não, polêmico ou boa. não? Não, nada polêmico aqui. O espaço está ótimo, esse nossa reflexão, nosso debate, nossa conversa. Realmente, eu acho que a gente conseguiu trazer diversos pontos aqui de diversas áreas aqui que orbitam, né? Não só o seu business, mas também orbita como que o digital funciona. Realmente, a gente que está aí mais cascudo, né? A gente sabe como é que são muitos dos bastidores aí. E nada melhor do que você dormir, cara, botar a cabeça no travesseiro com a consciência tranquila, né? Acho que isso não tem preço que pague. A cabeça tranquila e também sem burnout, né? Sem tu ficar, cara, estafado por conta de trabalho, porque assim, não sei você, mas eu acredito que muitas das coisas que você está fazendo coisa assim meio incongruente com o que você é, o que você pensa, ou do que é o certo mesmo, né? Dependente do que as pessoas interpretam como certo, cara, isso somatiza no teu corpo, daqui a pouco começa a ficar careca, de repente fica mais doente aí, então nada melhor do que você fazer o que, primeiro que você acredita que é o certo, né? Mas fazer coisa sempre honesta. Agora, e falando de futuro, meu amigo, você que tem diversas frentes, está empreendendo agora também no ramo de relógios de grife, né? Não sei como é que é a sua régua, tá? Quando a gente fala de futuro, assim, se você é mais curto prazo, mais médio ou mais longo prazo, mas quais são suas projeções, seus objetivos aí para daqui para frente? Vamos botar aqui daqui 5 anos, talvez? Já estamos em 2026, 2030, vamos botar essa meta aí. Onde que o Arley vai estar 2030? Ele vai ter, de fato, investido 100% agora no ramo de educação? Ele vai ter sempre esse espírito de multi-empreendedor, sempre curioso e querendo testar, né, experimentar outros ramos? Como vai ser esse Arley, cara? Cara, a pergunta é boa. Para ser bem honesto com você, em nenhum momento da minha vida eu nunca parei para poder me fazer essa pergunta. Apesar de que eu sou uma pessoa que eu trabalho muito com metas, mas as minhas próprias metas, que seja pessoais, dificilmente em algum momento eu já pensei em traçá-las. Por quê? Tudo acontece muito rápido na minha vida. Então, eu fui pai tem 1 ano. Eu não esperava, cara, que com 24 anos eu já tivesse, enfim, construindo meu patrimônio da forma como eu estou construindo. Mas em relação a negócios, né, vamos falar em relação à empresa, eu acredito, eu espero, né, um dia poder ter a oportunidade de abrir algo também dentro do mundo do digital, além de agência, né, do que eu já tenho, que um dia eu possa fazer um deal. Isso é um sonho meu. Então, estou compartilhando um sonho meu. Um sonho meu um dia é fazer um deal. Um deal é seja vender uma empresa, né? Putz, o Arley vender a empresa por 50 milhões. Porque com tudo que eu faço hoje em dia não seria possível fazer isso, né? Até dividindo um pouco, né, da minha vida pessoal. Eu disse lá no início que eu não tenho desejo de escalar minha agência para múltiplos clientes por conta disso. Que eu não acho que vale a pena o meu esforço pelo fato de que a agência não é algo vendável. Eu não posso vender uma agência depois. Não é algo comum de acontecer. A agência tal foi vendida por tantos milhões. Isso não acontece. Porque é uma prestação de serviço, né? Tá aí uma parada. A pergunta foi boa. Eu espero um dia poder construir algo que seja vendável, né? Boa, famoso construir equity, né? Exato. Porque, querendo ou não, né, ecossistema é uma coisa que a gente já vai criando ao longo do tempo, né? Hoje, eu posso falar que a minha renda, ela vem de múltiplos canais, graças a Deus. Aham. Só que a gente sempre, né, enfim, ambicioso e tal, a gente sempre quer mais. Então, mesmo que a gente esteja satisfeito com aquilo, é aquele negócio, né, sempre dá para fazer mais, sempre dá para fazer mais, entendeu? E é isso. E até, eu não tenho problema algum em falar isso, né? Pô, eu comentei que eu tô no Vai ou Racha, até no educacional. Cara, eu tô no Vai ou Racha porque eu quero ganhar dinheiro também com o educacional. Então, vou botar pra fazer agora. Eu vou colocar minha energia e tempo e quero ganhar dinheiro com isso, entendeu? Na área do educacional. Dentro dos meus limites, óbvio, mas eu quero escalar, quero me tornar uma pessoa com autoridade dentro do meu ramo. Eu quero, enfim, poder escalar dentro desse mercado também, né? Do lado do educacional. Boa, boa demais. Inclusive, então, já vou deixar o convite aqui. Vamos marcar daqui a 6 meses, então. Vamos ver como é que vai estar o Arley, né?
Para quem, só adiantando, né? Adiantando algo que eu falo, mas já puxando o gancho. Para quem quiser te achar no Instagram, meu amigo, qual é o arroba? Arroba captação na gringa. Boa. Arroba captação na gringa, sem essa cedilha e É, sem o tio, né? esse dia assinado. É Captacão, Capitacão. captacão Isso. na gringa. Boa, boa demais. Vamos conversar. Daqui a 6 meses a gente pode fazer de novo aqui um episódio aqui. Vamos conversar o que mudou lá do ar lá atrás, tá? Porque, né, como é que tá agora a escola dele? Acho que vai ser interessante. Em 6 meses, muita Tem que coisa ser pra acontece, né? melhor. Com certeza. Beleza, Dá uma beleza. pressão aí. Fica o compromisso aqui. Mas, meu amigo, chegou aquela hora do episódio aqui que eu gosto de fazer umas perguntas bate-pronto para meus convidados. Não tem resposta certa nem errada, é simplesmente a tua opinião sobre a vida e os valores. Aceita fazer? Bora, bate pronto. Bate pronto. Ó, primeira pergunta. Dinheiro, meu amigo. Dinheiro compra felicidade? Traz felicidade? Compra. Posso reformular? Falei muito Pode, rápido, fica né? à O bate-pronto vontade. levei muito a sério. O dinheiro, ele não compra a felicidade necessariamente, mas ele é capaz de proporcionar coisas que nos deixam felizes. Então, no meu caso, né, pô, graças a Deus tem um seguro de vida bom. Então, se algo acontecer comigo, eu sei que a minha família vai estar bem. Plano de saúde, onde a gente mora, qualidade de vida. E querendo ou não, indiretamente, isso nos deixa feliz. Fazer com que a gente ama esteja bem nos traz felicidade. Então, sim, dinheiro compra a felicidade dentro do que eu disse. Boa, boa demais. Cara, me fala um hábito que para você assim é essencial para o sucesso, assim, qualquer ramo, um hábito que sem ele não tem como ter sucesso. Eu não sei se é necessariamente um hábito, mas ser workaholic. Trabalhar sem necessariamente ficar pensando em consequência. Cara, dar a vida por aquilo ali e não parar enquanto não tiver feito acontecer. Então, ser workaholic, na minha opinião, deveria ser. É mais um estilo de vida do que um hábito, né? Workaholic, boa. E do contrário, um hábito que afunda, cara, qualquer tipo de negócio em qualquer área. Cara, que afunda. Eu já afundei uma vez, só que não foi um hábito. Ah, É porque, como eu já tive a experiência de quebrar. pode falar, fica à vontade. Cara, talvez seja um hábito, né, o fato da gente estar muito confortável, a gente estar muito confortável e ter uma noção e perder a noção do risco. Como assim perder a noção do risco? Na minha ocasião, que eu já quebrei, foi bem no meu início, graças a Deus eu quebrei no meu início. Igual eu falei, foi aquela época que eu estava começando a montar o squad e tal da agência. Eu tinha 15 clientes, só que eram 15 clientes que não tinham um valor tão alto. Então, por exemplo, lá de 15 clientes eu faturava 30 mil, faturava uns 25 mais ou menos. Não eram clientes grandes, foi quando eu comecei mesmo. Eu tava confiante, cara, igual eu falei, pô, tô ganhando bem e tal, aqui por mês consegue sobrar uns 8 mil para mim, cara, 8 mil tô bem demais. Só que com 15 clientes e que dentro da minha realidade flutuava bastante, o que aconteceu? Eu perdi, do cara, de repente. Não sei se alguém fez alguma coisa pra mim, jogou alguma coisa em mim. Foi uma catimba. Mas, cara, de um mês pra outro, eu literalmente perdi 90% dos meus clientes. Foi bizarro. Tipo assim, eu fui pra zero. E eu não tava preparado para aquilo. Por quê? Eu não tinha dinheiro guardado. E eu sempre tive na minha cabeça de que, cara, isso nunca vai acontecer. Eu sempre tive acomodado. Então, o hábito que eu tive era sempre estar acomodado com aquilo. E o crescimento, ele não é só um desejo. O crescimento, ele é necessário. Aí que eu parei pra pensar, cara, era melhor eu estar faturando 50 mil, porque se eu cair de 50 para 20, eu ainda consigo pagar as minhas contas. Agora, se eu cair de 30 para 5, eu não pago as minhas contas. É totalmente diferente. Então, o crescimento, para mim, ele se tornou necessário, não se tornou um desejo. Falei, eu sou obrigado a faturar mais que tanto, porque se um dia isso voltar a acontecer, eu pelo menos consigo tancar, entendeu? Boa, Tá aí até um boa. insight também. Boa, boa demais, caramba. E nessa linha ainda, qual é o maior erro que você vê hoje do empresário, do empreendedor, cara? O maior erro, cara, é não. Como que eu posso falar também de uma forma simples? É quase como se fosse tomar risco desnecessário. Risco desnecessário para mim é, por exemplo, inovar em algo que não precisaria necessariamente. Então, a gente agora de repente quer alocar tantos mil para poder fazer algo novo que necessariamente não precisaria, né? É melhor deixar alguém fazer primeiro, ver se vai dar certo e depois a pessoa vai e faz. Entendeu? É todo mundo querendo ser o novo Elon Musk. Cara, não. Aham. Entendeu? O Elon Musk não, ele é referência para todo mundo, mas não deveria ser um exemplo, entendeu? Frase interessante essa. Deveria ser uma referência, não um exemplo. Gostei, gostei. Bem interessante. Também não é você soma-se ao número de empresários que vêm aqui e que falam também, batem nessa tecla de que, cara, de novo, é aquilo que você falou mais cedo, né? O básico, bem feito, quer inovar, inova, cara, quando tiver já, pô, não tem, sabe, não precisa se preocupar com quase nada, ou tá com reserva ali, aí beleza, vai inovando, mas o que vai te levar longe é realmente o básico bem feito, igual você tem comentado aqui desde o início. Agora, eu quero saber qual foi a decisão, meu amigo, até hoje,
que mais te fez crescer em consequência dela? Em consequência dela, continuar fazendo o que eu acredito e levar em consideração somente que eu acredito que realmente poderia me ajudar. Então, eu dei o Boa. exemplo, né, o que fez diferença na minha vida foi ouvir conselho de alguém que eu confio, e desde que eu coloquei aquilo ali em prática, eu nunca mais deixei de fazer, nunca mais. Então, se eu vou fazer algo novo, eu mantenho fazendo o que eu já faço e separo uma verba para testar algo novo. Então, né, no meu caso, o que é o alicerce é a Zeta, é a agência. Se eu quero crescer a Zeta, o meu método de captação permanece o mesmo. Se eu for fazer algo novo, vou fazer de forma segura. Então, assim, isso é o que eu fiz, né? Isso é o que eu fiz, que graças a Deus deu certo para mim. De novo, né, a gente volta pro simples. A gente tá batendo demais no simples bem feito. É a mensagem do episódio. Já comenta aqui, meu amigo, minha amiga, que tá com a gente até aqui, comenta aqui embaixo. É o simples bem feito. É isso. Me diz o que ninguém te contou, meu amigo. O que ninguém te contou sobre ganhar muito dinheiro? Coisa que tu só foi descobrir na pele quando aconteceu contigo. Cara, eu não sei, assim, depende, né, depende dos olhos de quem que eu ganhei muito dinheiro, depende. Aos olhos de quem eu ganhei muito dinheiro. Mas o que ninguém te conta é que, cara, é muito fácil você subir 5 degraus e depois você ter que descer um. É muito fácil. Eu vou te trazer uma analogia. Quando eu falo subir degrau, seja subir a sua qualidade de vida, subir os seus custos, é muito fácil. Você tá ganhando dinheiro, você sobe. A sua experiência, tudo. Só que depois, para você poder descer um degrau, é um inferno. Mas por quê? Não necessariamente por conta do ego, que vai machucar o meu ego, voltar. Não, cara, porque às vezes o seu custo de vida também subiu e para você poder descer vai ser algo relativamente difícil. Trazendo experiência de vida aqui, né? Eu tive a oportunidade e tal, fui para São Paulo, tive a minha agência lá, morei lá durante 2 anos, foi onde eu conheci minha mulher. E, cara, lá eu descobri um novo mundo, lá eu descobri que era possível gastar R$ 1.000 no almoço, entende? Aí o meu custo de vida subiu muito e tal. Tipo assim, eu achava que eu fazia dinheiro, só que quando eu entrei numa bolha ali que a galera pagava 1.000 conto no restaurante, eu falei, eu tenho que andar um chãozinho aqui bom ainda. Aí eu realmente percebi, cara, é muito fácil de subir 5 degraus, só que depois pra gente poder descer é muito difícil. É exatamente por isso que a gente precisa ter resiliência, precisa ter cabeça no lugar. Vou dar um exemplo da minha vida, né? Do que eu vivo na experiência de vida. Hoje, para tudo que eu estou construindo em relação ao patrimônio, etc e tal, até antes de eu ser pai. E isso provavelmente tem a ver com que muita da galera que vai estar ouvindo, principalmente o pessoal mais novo. Antes de eu me tornar pai, eu tinha um planejamento, cara, eu vou comprar uma puta Porsche, tenho condição e tal. Cara, mesmo se for assim, assado e tal, tenho condição de comprar uma Porsche. Queria ficar viajando durante um tempo e tal, só que depois que eu me tornei pai, algumas coisas mudaram na minha cabeça. Principalmente essa questão de carro. Falei, cara, eu sou entusiasta, eu amo carro. Só que pra mim faz sentido agora, se eu for ter uma Porsche X, porque eu fico vendo todo mundo ter, entende? Só que, velho, às vezes não, às vezes é melhor colocar minha Porsche em outro lugar. Então a minha Porsche tem patrimônio e tal. Um dia, quando for o momento, eu vou pegar uma Porsche X. Eu não me antecipei. O poder da antecipação, na minha opinião, o poder de tomar boas decisões, né? Pra antecipação, na minha opinião, é o mais inteligente. Você saber quando antecipar e o que antecipar. Porque é muito fácil a gente se iludir com as coisas, né? Eu quero antecipar o meu sonho de tal forma, eu quero antecipar tal decisão. A gente tem que saber quando vai fazer isso, né? Talvez não tenha ficado claro, mas é isso. Achei bem interessante. E assim, uma pergunta que não está aqui na minha lista, mas que, ouvindo a tua resposta agora, me deu o ímpeto de perguntar. O que que te move, meu amigo? É uma certeza de que, cara, vai dar certo? É uma autoestima natural sua que tem? Sei lá, é a sua filha, a sua família? O que que te faz? Mas assim, uma coisa que sua, tá? Que sempre foi sua, até porque você começou a empreender antes de ter família, né? Antes de formar família. Cara, o que que te move? Duas coisas. Hoje são duas coisas, né? Hoje é a minha filha e minha ambição por querer mais. Antes de ter minha filha era só ambição. Eu sou muito ambicioso. Sempre quero ter mais, quero ter mais, quero ter mais. Quando eu falo ter mais, não é só necessariamente dinheiro. É ter mais, é segurança, sabe? É construir algo que eu possa me sentir seguro com aquilo, porque quando a gente é muito ambicioso, a gente gosta de correr risco. Cara, eu amo correr risco. Eu amo fazer algo novo, vou empreender nisso, vou empreender naquilo. Só que para poder tomar risco, eu preciso estar seguro em outra coisa. Então a gente precisa sempre continuar crescendo. Então, duas coisas, são essas duas coisas: minha filha e a parada, cara, de ser muito ambicioso para as coisas. Entendeu? E é isso. Boa, boa. E isso me puxa uma outra pergunta aqui que também, focada na sua resposta. Cara, tu faz o que tu ama? Você faz o que tu tem tesão pelo que tu faz, cara? Tu trabalha, teus empreendimentos? Ou é uma coisa que você aprendeu a amar, aprendeu a gostar?
Ou se, por exemplo, cara, se não existisse dinheiro na vida, o Arlen ele continuaria empreendedor? Ou, sei lá, o Arlen ia estar tocando ukulele na beira da praia, final de tarde, foda-se tudo? Cara, ó, primeira vez, cara, é a primeira vez que eu respondo isso assim, que eu já falei isso com amigos próximos, é a primeira vez assim, que eu exponho essa minha opinião. Cara, eu não amo o que eu faço não, velho. Eu não amo o que eu faço não, vou ser bem honesto pra você. O que eu amo fazer, cara, o que eu amo fazer. Não o que eu amo fazer, o que eu amo ter. Eu amo ter liberdade. Cara, eu amo ter liberdade. Eu amo ter liberdade e eu tô disposto a pagar qualquer preço por isso. Vou te dar um exemplo. Eu já tive experiência de, cara, ter agenda, de ter. Quando eu falo ter agenda, até para a própria empresa, sabe? Cara, eu atuava junto com outro closer e tal, reunião, etc e tal. Tinha o meu calendário lotado. E também na época de São Paulo, os meus horários bem em relação a isso mesmo, né? Bem institucional, vamos dizer assim, apesar de ter a minha própria empresa. Só que chegou um momento da minha vida, minha mulher tá perto de mim, eu vou falar isso sem problema algum, até fico um pouco tímido. Foi um momento de virada na minha vida. Cara, minha agenda ficava tão cheia, mas tão cheia, mas tão cheia, com reunião, que teve um momento que eu tava fazendo reunião e tal, era tipo meio-dia. Aí eu recebi uma notificação no Calendly para uma nova reunião. Aí apareceu lá, Carla Maria, o nome da minha esposa. Carla Maria, 1 hora. Cara, quando eu peguei, tipo assim, eu olhei a notificação, eu vi o nome dela. Quando eu vi o nome dela, assim, no computador, eu olhei para ela. Cara, eu olhei para ela, ela tava chorando. Por quê? Porque, tipo, cara, eu não saía para poder almoçar, sabe? Ou seja, mesmo trabalhando de casa, eu não tinha tempo para poder almoçar com a minha mulher. Eu vi ela chorando, aquilo ali me apertou. Desde então, eu me programei e desde então, cara, eu nunca mais fiz uma reunião de vendas, entendeu? E isso para mim é liberdade de tempo. Então, pô, eu posso fazer tênis a hora que eu quero, eu posso ter liberdade de isso, aquilo. Liberdade parece ser algo muito simples, mas, cara, a gente, por que pareça, é algo que eu vejo das pessoas próximas a mim. Até, cara, quem é CEO ganhando 500 pau por mês, até esses caras sonham em ter liberdade um dia e não podem ter. Então, liberdade é algo que a gente não consegue comprar de forma tão fácil, sabe? Gostei, gostei. Você termina com liberdade, você não consegue comprar, né, tão fácil, e você começa a resposta com eu pagaria qualquer preço por liberdade. Muito bom, Aham. achei muito interessante. Achei incrível, porque e aí são questões do ser humano, né? E eu totalmente compactuo com você nesse sentido. Cara, nada melhor do que ser livre, ter liberdade, né? E realmente não tem preço, mas a gente paga, né? Qualquer preço para poder ter a liberdade. Eu gostei, cara, acho que foi a melhor resposta aqui que a gente poderia ter. Cara, bem interessante. Meu amigo, não sei se você é dos livros, é mais do podcast, enfim, como você ganha conhecimento, mas tem algum livro, seja, enfim, de marketing, do digital, seja um livro para a vida que você indicaria aqui para os nossos seguidores, para a nossa querida audiência? Gui, cara, eu vou ficar te devendo essa. Até peço perdão a todo mundo, porque isso talvez é algo que eu deveria melhorar em mim mesmo. Eu não sou um cara de livros, sabe? Dificilmente, até de decorar o nome de um filme que eu vi. Eu sou bem fraco em relação a isso, entendeu? Inclusive, é algo que as pessoas que eu admiro são pessoas que têm uma frequência, né, de leitura relativamente alta. É algo que eu deveria melhorar em mim mesmo, né? As pessoas que eu admiro fazem isso, tem essa questão de como consome conhecimento. Tá, é algo que eu deveria melhorar. Boa, de boa. E agora, para matar aqui, para matar, me fala uma verdade polêmica do mercado digital. Uma verdade polêmica, É, você não deve fazer o que eles falam, você deve fazer o que eles fazem, tá? É uma parada. Você nunca pode fazer necessariamente o que ele fala, você tem que fazer o que ele faz. Só que é polêmico? É. Só que tem pessoas que o que elas falam, que elas fazem. Tá tudo bem, né? Mas isso é que provavelmente traria mais segurança. boa, boa, boa demais. Tipo, eu só não sei se a resposta condiz com a pergunta, mas não sei nem se é Condiz, polêmica. condiz, como eu falei, não tem resposta certa nem errada, são apenas respostas, a tua opinião, através dos seus valores, da sua visão de mundo. Tá tudo certo. Adorei essa nossa leva de bate-pronto, foi realmente muito boa. E assim, eu quero já aqui publicamente, primeiro, parabenizar você pelos seus resultados, pelas suas empresas, pela sua pessoa, pela sua família que você construiu, né? Você é um cara que está obtendo sucesso em diversos setores da sua vida, né? Realmente, sucesso não é só o financeiro, tem muitas outras coisas envolvidas. Quero dizer que fiquei muito feliz de a gente poder ter gravado esse episódio aqui, da tua disponibilidade, do teu transbordo, né? Você que não entregou só o ouro, entregou o ouro, a prata e o bronze aqui. Nosso papo foi muito além de empreendedorismo, foi também um papo de vida, né? De visão de mundo, de um ser humano para outro, né? De um empresário para outro, mas
mas maior ainda de um ser humano para outro. Eu quero dizer que eu saio dessa conversa muito mais inteligente, cara, muito mais inspirado e com certeza muito mais rico também. Mas quem vai fechar com o episódio não sou eu, quem vai concluir o episódio é você. Quero que você faça suas considerações finais, e deixe uma palavra, uma frase, uma mensagem para quem ficou até aqui, meu amigo. E claro, diga os seus arrobas, as suas redes sociais, seu contato, onde a galera te encontra. Tá. Primeiro, né, Gui, cara, agradecer por você ter me dado a oportunidade, ter me chamado, né? Demorou um pouco, mas a gente conseguiu fazer esse encontro. Cara, agradeço por isso. Não só agradecer pelo convite, agradecer pelo fato de que você é alguém que eu acredito que as pessoas deveriam, cara, consumir conteúdo. A gente falou sobre livro. Cara, querendo ou não, o seu canal é uma boa forma da gente consumir conteúdo e aprender com alguém, principalmente pelo fato de que tem muita pessoa que já passou por aqui, que tem muito a agregar, né? Igual eu disse, o ouro está na simplicidade. E muitas pessoas que passaram aqui já entregou o ouro e que as pessoas tendem a aprender com isso. Então, grato por isso. Segundo, se eu pudesse dar recado para alguém que estiver, seja assistindo ou ouvindo, é que, cara, só siga o seu coração, é muito clichê, mas siga o que você acredita para poder gerar resultado para você mesmo. Porque hoje em dia, o digital, tudo que a gente vê, tudo parece ser muito fácil e a gente acaba caindo, né, nisso, de que as coisas são fáceis, etc e tal, só que cada um sabe da própria realidade. Saiba que o que você está passando hoje, outra pessoa um dia já passou. Eu falo isso seja para o fracasso ou para o sucesso. É justamente por conta disso que você não pode seguir, perdão, né, você não pode sair da linha que você decidiu traçar. Continue nela até dar certo, para que um dia você possa colher os frutos que, de fato, Deus preparou para você. Não fique pulando de galho em galho igual macaco, cara. Só faça o que você tem que fazer, escuta quem que você tem que escutar, até dar certo, entende? É isso. Então, se pudesse resumir, seria isso, cara. Não fique igual macaco pulando de galho em galho. Fica ali, ó. Faz igual um burro. Coloca os negócios aqui, ó, e anda só pra frente, no que você acredita. Boa! Já vou pedir para a galera comentar aqui então, para mostrar que você ficou até a gente aqui no final. Não pule de galho em galho, comenta aqui, não pule de galho em galho, só os campeões, só a galera de sucesso vai comentar isso aqui. Não pule de galho em galho. Agora, meu amigo, você só não me falou os seus contatos, onde a galera te Ah, encontra. perdão. Cara, basicamente, o meu canal principal, que é o Instagram, @captação na gringa, capitacão na gringa. É bem fácil de encontrar. Ou então é só pesquisar ali no Instagram, o Arlen Miranda. O meu canal principal é basicamente isso. Um dia, espero criar um canal no YouTube, aí, graças a Deus, já tem o Guilherme, já o contato dele para poder me ajudar nisso aí. Boa, boa. A gente gosta. Com certeza vai ser um multiplicador aí de resultados. Não estou falando nem que tal um canal do Captação na Gringa, né? Mas talvez canais de diversas. Você que é um multiempreendedor, né? O YouTube, cara, o YouTube realmente é um universo. Tem muita coisa. Das mais, de novo, eu perguntei para você, né? Qual foi o tipo de serviço mais exótico? Cara, aqui no YouTube tem até coisa mais normais até os mais exóticos e sempre com demanda, né, com público, o que é incrível, né, o ser humano ele é bem cosmopolita no sentido, ele é bem diverso, né. Mas olha, fiquei muito feliz aqui da gente poder ter tido esse papo aqui. De novo, agradeço aqui a disponibilidade e o transbordo, e para você que ficou até aí com a gente, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Meu amigo, minha amiga, se você gostou desse episódio aqui, eu tenho certeza que você vai gostar desse daqui, ó. Muito mais conteúdo para agregar valor e te ensinar a você fazer dólares no YouTube. Clica, assiste, não vai se arrepender. Bora!